Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá bom? Nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? Então, nós vamos à página 27, capítulo 2, regra do jogo. Já está aparecendo na apresentação. Então, vamos lá. Nesse capítulo, você vai estudar as características do gênero regra do jogo, tá? Antes de ler o texto, vamos conhecer um pouco sobre esse assunto. Regras, né? Por que seguir as regras, né? Um jogo, até mesmo na vida, para conviver em sociedade, a gente entende a importância das regras, né? De seguir as regras para manter uma ordem, né? Para manter, no caso do jogo, o vencedor, quem vai ser o vencedor tem que seguir todas essas regras, tá bom? Então vamos ver. Os jogos estão presentes na vida de todos. Acredita-se que tenham os primórdios da civilização e foram desenvolvidos por diversos povos ao redor do planeta, tá? Então, ao longo de muitos e muitos anos, esses jogos já foram desenvolvidos, tá? E é interessante a importância do aprendizado num jogo, o quanto uma criança, até mesmo um adulto, ele vai aprender nesse jogo, ele vai aprender a respeitar o outro, a sua vez, né? Ele vai aprender a lidar com a honestidade, né? De não jogar duas vezes, o outro está lá distraído, vou aproveitar. Não, eu tenho que seguir as regras, tá? Em muitos casos, jogos e brincadeiras são sinônimos e se constituem importante ferramenta de aprendizado. Então, tem jogos e brincadeiras como muitas vezes como um sinônimo, tá? Hoje nos ajudam a interagir com as outras pessoas e a desenvolver diferentes habilidades de forma lúdica. Desse modo, aprendemos, por exemplo, a respeitar o outro, a acatar normas, a seguir instruções, né? Faça isso, depois isso. As suas regras são igualmente importantes, tá? Pois permitem que todos tenham as mesmas chances. Segui-las é fundamental para que o jogo aconteça, tá? Texto instrucional. É importante voltar aqui um pouquinho para falar, né, dos jogos de tabuleiro, o quanto é importante eu posso adquirir vários o meu dinheiro com os bens, chega uma hora que eu tenho tantos bens, mas não tenho mais dinheiro, aí tem que ficar pagando pedágio. Então eu aprendi de instrução mesmo, passar a instrução, tá? No capítulo anterior, você leu, analisou e produziu receitas culinárias. Neste, você irá ler e discutir a importância das regras de jogos. Esses dois gêneros que visam orientar ações são chamados de textos instrucionais, também conhecido como textos injuntivos, tá? Outros exemplos são regulamentos, leis, regras de convivência, normas, manuais e as bulas, tá bom? Os textos instrucionais, por sua finalidade, têm como finalidade orientar ações. São escritos de forma objetiva e clara, assim como a receita. O leitor vê, né, ele lê, ele entende o que tem que fazer, tá? Motivo porque geralmente empregam verbos no imperativo ou no infinitivo. Ademais, costumam ser organizados em partes específicas e por itens, tá? Facilitando a compreensão das etapas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo de crianças brincando com cabo de guerra, né? Eu tenho as etapas a seguir. Primeiro eu vou formar o grupo, né, de jogadores, o grupo 1, o grupo 2. Eu sei que eu tenho que ter o mesmo número de jogadores para que seja algo honesto, né? Porque senão um lado vai ter mais força do que o outro.
tá bom? Geralmente tem uma bandeirinha ali no meio para marcar quem tem mais força, tá bom? Então vamos seguir. Olhem só, aqui tenho alguns questionamentos, né? Que jogos você conhece? Qual deles é o seu preferido? Quando brinca com seus amigos, quais são os jogos que vocês costumam brincar, vocês costumam jogar, né? Ao brincar pela primeira vez com um determinado jogo, o que você costuma fazer antes de iniciar esse jogo? Com certeza a gente vai ler o regulamento, né? Para definir justamente quais são as regras. Observe o título do jogo a seguir e as imagens que acompanham o texto. Caso você não conheça esse jogo, como imagina que ele é, tá? Esse jogo é um jogo de origem africana, tá? Ele é conhecido como Aualé, tá? O, o Aualé é um jogo de tabuleiro, tá? Muito popular em todo o continente africano. O jogo também é conhecido como Pouaré, Chossolô, Calã, entre outros. Qual é o objetivo desse jogo? Semear é o grande ideal deste jogo. Aprenda as regras abaixo. Então, o Aualé, eu tenho esse tabuleiro, tá? Com 6 espacinhos, e eu vou distribuir as sementes por igual, tá vendo? Cada caixinha tem 4. Claro, nós entendemos que nem todos têm recursos para comprar esse tabuleiro. Então, muitas vezes, ele pode ser feito também com aquelas caixinhas de ovos, tá? E as sementinhas com carocinho do feijão. Então, vamos lá. O objetivo é realizar uma grande colheita. O jogador que colher ou retirar. Então, eu tenho aqui, ó, 6 buraquinhos cada um, tá? Como eu disse, eu posso improvisar com caixas de ovos. Então, eu tenho que separar 48 sementes, que podem ser, por exemplo, grãos de feijão. Distribuir 4 sementes em cada buraco do tabuleiro. As sementes de uma casa da esquerda para a direita, deixando uma semente por casa, sem pular nenhuma, tá? Por exemplo, aqui, ó, a imagem ao lado foi escolhida a casa 5, ela foi esvaziada, tá? E o jogador foi colocando uma sementinha em cada casinha. A cada jogada, repete-se a ação de distribuir todas as sementes de uma casa. O objetivo é fazer a colheita. O jogador pode retirar e acumular sementes quando, ao distribuí-las, alcançar com a última semente uma casa do adversário que tenha uma ou 2 sementes. Tá? Se tiver, o que eu posso fazer? O jogador esvazia a casa e colhe todas as sementes, conforme a imagem ao lado. Na imagem, vemos o jogador distribuir as 7 sementes da casa 4. A última semente chegará na casa 11, que por sua vez terá apenas 2 sementes. Como a casa tinha só uma semente, o jogador poderá retirar e pontuar com estas 2 sementes. Tá? Então, essas regras são as principais do jogo. Tá? No caso de casas com mais do que 11 sementes, quando a semente der a volta completa até a casa original, esta deve ser pulada e permanecer vazia. Suas casas e entregar para o adversário. Tá? Fim do jogo. O jogo termina quando nenhum jogador tem sementes suficientes para capturar sementes do adversário. Ganha quem tiver retirado o maior número de sementes, tá bom? Então, dessa forma, eu dei todas as orientações.
Professor, eu li, a senhora explicou, mas eu não entendi muito bem. Uma dica é assistir a um vídeo do YouTube, tá? Joga o nome lá do jogo, tá? O Alé, que vai aparecer direitinho. E você vendo a pessoa fazer, fica mais fácil, tá bom? Então vamos lá, ó. Compreendendo. O jogo é como você tinha imaginado? Não, para mim, assim, as explicações só acrescentaram, tá? Você entendeu a dinâmica do jogo? Não? Se não, assiste o videozinho que vai esclarecer, tá? Antes de expor as regras do jogo, há uma introdução. Explique com que objetivo ela foi empregada. A introdução contextualiza e esclarece o objetivo do jogo para o leitor, tá? Contextualiza. De onde é o jogo? Fala que é um jogo africano, que é um jogo muito conhecido, tá bom? Em regras de jogos, as imagens costumam ser importantes. Explique a função das imagens que acompanham as regras do jogo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Primeiro eu vou falar da introdução, que é a questão 1, tá? Que é essa aqui, que fala que é um jogo de tabuleiro, os outros nomes que tem, e depois fala dessa imagem aqui ao lado. Qual a importância dessa imagem, né? O leitor, ele consegue visualizar esse jogo, né? Como é de fato esse jogo. Então, vamos lá. Elas auxiliam na visualização do passo a passo de como esse jogo deve ser jogado, tá bom? Releia o texto e escreva com suas palavras como você explicaria a um amigo as regras desse jogo. Isso é muito importante. Então, deixa eu aumentar aqui, ó. Fica até a sugestão, é um jogo bom para se jogar em casa, tá bom? Após distribuir 4 sementes em cada buraco do tabuleiro, os jogadores alternadamente devem redistribuí-las de forma que consigam colher, além das próprias sementes, as do adversário, até obter mais sementes do que ele, tá? Do que o adversário. Para produzir o jogo, foi sugerido o uso de materiais alternativos, né? Se eu não tenho recursos, então como eu posso fazer? Identifique os materiais sugeridos: caixas de ovos e sementes de feijão, né? Como eu disse, nem todo mundo tem recurso para ter aquele tabuleiro ali. E outros recursos poderiam ser utilizados para esse jogo? Ó, tem vários outros. Forminha de papel, né? Formas de gelo, aquelas caixinhas de papel, milho, pedrinhas, né? Tudo aqui, o milho e a pedrinha iriam substituir os feijões, né? A forma de gelo é a caixinha de papel, o tabuleiro em si. Bom, assinale o verbo que indica os objetivos da regra do jogo, gente. Instruir, vai passar instruções. Aqui, público-alvo, as regras do jogo ao Alé são destinadas ao público em geral, né? Mas principalmente por quem se interesse por esse jogo, tá bom? Devo atentar que não é um jogo destinado a crianças muito pequenininhas, né? Porque elas podem colocar os grãos na boca, tá bom? Observe os verbos empregados nas orientações nos 3 primeiros passos. Então, eu tenho lá, ó, criar, improvisar, separar e distribuir. Em que modos esses verbos estão? No modo infinitivo, tá? Na forma nominal, no modo infinitivo. Esses mesmos verbos poderiam ter sido usados no modo imperativo sem alterar o seu sentido? Sim. Então, poderia ficar, ó, crie, improvise, separe e distribua. Tá bom? Os jogos, de uma forma geral, além de divertir, podem ajudar a desenvolver alguns aspectos do indivíduo. Olha que interessante. Eu tenho um aspecto social, eu tenho um aspecto afetivo e o cognitivo, tá? O social estimula o relacionamento e a interação entre os participantes. O afetivo diz respeito a respeitar a vez do outro,
saber ganhar e perder, não ridicularizar os perdedores, não agir com violência em caso de derrota, tá bom? E o cognitivo tem a ver com as habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração, inteligência emocional, liderança e concentração, ok? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade essa questão número 4, tá? Para que seja feita. E na próxima aula eu continuo a partir dela. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.